Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler no telão. Aí todos podem ler junto. Eu vou ler o primeiro versículo. Se estiver no telão, os irmãos leem o segundo versículo, todos na mesma tradução. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Amém. Senhor Deus, estamos na Tua presença mais uma vez, clamando pela Tua graça, pela Tua palavra, pela Tua sabedoria. Fala conosco neste lugar, fala com a Tua igreja neste momento. Senhor, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que o Senhor venha trazer palavras que possam trazer transformação, que possa haver mudança de vida em mim e na Tua igreja. Somos a Tua noiva, Senhor, aperfeiçoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Antes de entrarmos propriamente no livro, vamos fazer uma pequena introdução, ou não tão pequena, para a gente poder contextualizar a história do livro de Daniel. Nós lemos em Ezequiel capítulo 8, aquela passagem, ela é anterior à entrada a este capítulo aqui, a este versículo, né? Em que Nabucodonosor entra em Jerusalém para conquistá-la. Então, naquele capítulo nós podemos ver que os homens de Deus, sacerdotes, o rei, toda a nação estavam praticando coisas dentro do templo. Dentro do templo tinha ídolo. Dentro do templo, numa parte secreta, em que Deus manda o profeta quebrar a parede e tem uma porta, ele entra, tem todos os desenhos de todos os ídolos daquela época que Israel servia, aqueles ídolos, dentro da igreja, dentro do templo. E num dos versículos o Senhor fala: olha só o que eles estão fazendo, para que eu não venha entrar na minha casa. Eles estão provocando a minha ira. Há coisas que eu e você, que o ministério, podemos fazer e trazer tristeza a Deus. E o Senhor se irritar, sentir náusea e querer se afastar de nós. O Senhor estava dizendo naquele capítulo: como que eu vou entrar no lugar que eu santifiquei, em que a minha presença entrou, em que a fumaça entrou, quando Salomão estava edificando a casa? Como agora eu vou entrar novamente, se as pessoas estão com práticas que não é conforme os meus mandamentos, não são conforme os meus mandamentos? Então o Senhor está trazendo castigo. O Senhor está trazendo uma maneira de mostrar para o povo: eu não me agrado destas coisas, e por isso vou utilizar Nabucodonosor para ferir a Jerusalém. Jeremias capítulo 25, versículo 10, 11 e 12.
Seria bom se também pudesse estar no telão. E farei cessar dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do noivo, e a voz da noiva, o som das mós, e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser uma desolação, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando-a a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei dela uma desolação perpétua. O Senhor está falando mais uma vez. Diz a palavra que o rei Jeoaquim, que está aqui no versículo 1, no seu terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, diz que quando ele estava recebendo essa profecia, Jeremias escreve num livro e leva o livro para ler. Eles tomam o livro, rasgam a palavra do Senhor e prende o profeta. Já havia prendido outros que tentaram falar da palavra do Senhor, já haviam matado muitos dos profetas que ousavam falar contra o rei, que ousavam falar contra os sacerdotes, contra a igreja, contra o templo, aqueles que estavam querendo ajudar para que a igreja entrasse no prumo, voltasse para o arrependimento. Joaquim, ele queima o livro. Joaquim prende o profeta, o arauto do Senhor. Que contraste! O seu pai, Josias, é alguém que faz uma reforma na igreja, encontra o livro da palavra de Deus, e diz a palavra que enquanto liam a palavra para ele começou a se angustiar por causa das palavras que estavam escritas naquele livro. Há uma comoção do rei, o rei chora, o rei rasga as suas roupas, o rei pede para que a profetisa venha, para poder dizer uma palavra do Senhor, e a profetisa vem e fala: todas essas palavras irão se cumprir. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é uma revelação para a minha vida, para a sua vida. Essa palavra não vai cair em descrédito, não depende do presidente da república, do governador, não depende do pastor que está aqui. Esta palavra, diz o Senhor, eu velo pela minha palavra, para que minha palavra cumpra. A palavra do Senhor pode ser dura ou não, ela vai acontecer, creia eu ou não, a palavra do Senhor vai se cumprir. Não cai nenhum tio, nenhum jota pode ser mudado da palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Ele disse que vai levar para o cativeiro. Ele chega a chamar Nabucodonosor de servo. O meu servo Nabucodonosor vai entrar aqui, e eu vou entregar esta cidade, os utensílios da casa do Senhor, na sua mão. O Senhor vai fazer isso, e quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Nós temos voltando um pouco atrás, falando da dinastia, falando do período dos reis, nós estamos no período, acabando o período dos reis aqui em Jerusalém, né? Vai vir mais alguns reis aqui que vão ser colocados no lugar de Joaquim. O próprio irmão dele é colocado como rei logo em sequência, né? Então vai haver mais algum rei que vai ser colocado aqui, mas está encerrando o período dos reis. Deus começa o reinado com Esaú. Há um momento
em que Deus é o rei, em que Deus é o Senhor daquela nação, como teocracia, onde Deus governa por meio do seu profeta, Deus governando por meio de um juiz, levantando um juiz, mas sem colocar rei. Passado o período dos juízes, eles pedem um rei, e o Senhor coloca o rei. Saul, muito obrigado, irmãos. O rei Saul, depois nós temos o rei Davi e o rei Salomão, fazendo o reino único, o reino unido. Quando chega exatamente depois de Salomão, no seu filho Roboão, Deus vai agora fazer a divisão do reino. Por causa da desobediência do povo, o Senhor tira 10 tribos e vai para a mão do rei Jeroboão, e Roboão fica com apenas 2 tribos. É dividido Israel em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do sul é este aqui que está acabando agora, mas o reino do norte, com as 10 tribos, já tinham sido levadas pelo rei da Síria, já estavam dispersos pelo mundo. Diz os comentários que as 10 tribos não foram restauradas, não voltaram para Jerusalém. Nós vemos aqui a leitura que eu acabei de ler, que diz a quantidade de anos que eles vão passar no cativeiro. 70 anos vão passar no cativeiro, mas assim que passar os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. O Senhor ia trazer de volta eles para este mesmo local, e a gente vai ver o livro de Êxodo, o livro de Neemias, que vai se cumprir essa palavra. Mas nós estamos aqui, profecia, palavra de Deus, dizendo que eles vão para o cativeiro. Por que eu voltei lá atrás? Porque no mesmo momento em que a Síria entra em Israel, aproximadamente no ano 722, e leva as 10 tribos, ele tenta também levar o reino do sul. Mas lá tem um rei chamado Ezequias, um rei temente a Deus, um rei que tinha comunhão com o Senhor, que buscava resposta em Deus. Senhor, o exército dos inimigos estão aí na porta de Jerusalém, estão falando palavras, Senhor Jesus, aí que estão ofendendo a nós e ofendendo ao Senhor, que é o nosso Deus. E o Senhor fala para ele através do profeta: com eles estão braços de carne, mas com vocês estão a mão do Senhor. As 10 tribos estavam desviadas, estavam na idolatria. As 2 tribos ainda não estavam na idolatria, ainda estavam temente a Deus. Por isso foram preservadas da destruição naquela época. Passaram-se mais de 100 anos, alguns dizem que até 200 anos aproximadamente, que o reino do sul ainda continuou aqui no local, enquanto no reino do norte houve 19 ou foi 20 reis, nenhum rei bom, todos os reis malignos, que não serviam a Deus, idólatras, que não respeitavam os cultos, que não traziam o povo para Jerusalém, para estar junto no templo, adorando, levando os seus sacrifícios. Então as 10 tribos foram dispersas pelo mundo e não mais retornaram. Deus faz diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há em alguns momentos que a gente olha e parece que os ímpios estão progredindo, parece que os ímpios estão engordando, parece que os ímpios estão tendo seus filhos, vendo os filhos crescerem, e às vezes a doença parece que não atinge alguns,
Mas o Senhor faz diferença entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Há um destino, há um alvo que vai ser alcançado por aqueles que servem ao Senhor, que procuram ser fiéis ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos vivendo nesse cenário em que os homens de Deus, responsáveis pelo culto, essa palavra dói um pouco naqueles que são obreiros da casa do Senhor. A nossa vida vai influenciar a igreja. Se os pastores, se os obreiros não forem homens de Deus, não forem exemplo, a igreja pode sofrer consequências. Ele vai receber consequências, mas a própria igreja pode ter dificuldades que pode vir sobre a casa do Senhor, como veio aqui. A desobediência dos reis, porque eles influenciam, eles ensinam a servir a Deus corretamente. Aqueles que ministram a palavra do Senhor têm a responsabilidade de trazer uma palavra segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia, que não se desvirtua, mas que traz um conhecimento para livrar as pessoas do mau caminho e elas possam endireitar as suas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ouvimos a palavra de Deus, podemos fazer duas coisas: podemos ouvir e acatar, podemos ouvir e arrepender, ou podemos ouvir e negar, não querer saber daquilo, não está nem aí para a palavra. As consequências de não servir a Deus chegarão. A conta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele promete, mas Ele cumpre com a sua palavra. Ele ama aqueles que praticam a justiça, mas Ele aborrece aqueles que praticam o mal. O Senhor, diz a palavra, que Ele ama até o pecador, mas Ele não tolera o pecado. O pecado faz o Senhor se irritar, faz o Senhor não habitar entre nós. Em todo tempo, o que mais Deus quer é habitar no meio do povo. Desde o jardim do Éden, quando Ele vinha falar com Adão e Eva, e Ele entrava no jardim na virada do dia, ao amanhecer e ao entardecer, para falar com o homem. Deus quer isso. Jesus veio, habitou no meio do seu povo, e hoje o Espírito Santo habita no seu coração. O Senhor quer habitar no templo, que somos nós, que somos a casa do Senhor. Ele quer ter comunhão comigo, comunhão com você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos vivendo esse momento, profecia dizendo, 70 anos depois, pode até voltar, mas vocês vão para o cativeiro, vai cessar o cântico, vai haver desolação, vai haver tristeza, vai haver morte. Quando a gente estuda a palavra, a gente lê a palavra pela primeira vez, uma das coisas que mais me dava dificuldade é ver como que Deus permitiu destruir o templo. Mas como que o Senhor permitiu? O lugar onde o Senhor falou assim: eu vou escrever o meu nome neste lugar. Todas as vezes que alguém orar e levantar as mãos em direção a este lugar, eu vou ouvir, eu vou responder a oração. Como agora Deus permite a desolação? Como que Deus permite agora que o templo onde a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do povo, fosse saqueada, destruída, todos os utensílios do templo roubado, levado? Como que Deus permite isso? Um povo ímpio, um povo que não serve a Deus, um povo idólatra, agora vem e ganha a guerra.
é por causa da desobediência do povo de Deus. Quando eu e você desobedecemos a Deus, nós abrimos brecha para que o inimigo venha entrar, roubar, saquear e trazer destruição no meu lar, na minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar ao Senhor, que a gente possa a cada dia mais ser aperfeiçoado pelo seu Espírito Santo. Quando abrimos o coração e permitimos que o Espírito Santo venha habitar em nós, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos santificando, Ele vai perdoando os nossos pecados, Ele lava a igreja, a noiva do Senhor, com água pura, com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deseja isso, mas todas as vezes que eu desobedeço, me afasto da sua presença, tem consequência. Há bênçãos para aqueles que são fiéis ao Senhor. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que são fiéis, que querem ser fiéis ao Senhor. Mas também há maldição para aqueles que não querem saber de Deus. Então veio agora o livro do profeta Daniel. É um misto de história e de profecia. Os seus primeiros capítulos são históricos. Aconteceu, há ano, há registro, há nome de rei, rei da Babilônia, rei da Pérsia, né? Vai ver, esses nomes estão na história, e isso é fácil de comprovar. Mas ele também é um livro apocalíptico. É como se ele fosse um apocalipse do Velho Testamento, assim como nós temos o último livro da Bíblia, o livro das revelações de João, o Apocalipse, né? Então nós temos aí também Daniel nesse rol de livros que trazem palavras de Deus que estão acontecendo, porque Jeremias falou, porque Ezequiel falou, o profeta Ezequiel. Esses dois profetas estão falando. Nesta noite lemos alguns textos, existem vários outros para comprovar este momento da nação. Então veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nesse segundo versículo, nós podemos perceber que o Senhor é que faz as coisas. Há algumas pessoas que dizem assim: as coisas boas é Deus que faz, e as coisas ruins quem faz é o diabo. E tinha até algumas coisas que eu via quando era criança, né? Deus fez os animais bonitos, aí foi Deus que fez. A cobra foi o diabo que fez. Não, meu irmão, tudo quem fez foi o Senhor. Todas as coisas é o nosso Deus quem faz. O nosso Deus, e nós vamos aprender isso durante o livro de Daniel, está no controle da minha vida, da sua vida, desta igreja. Ele está no controle do Brasil, Ele está no controle do mundo. Nada escapa ao seu olhar, à sua vontade. Quando Ele quer, Ele coloca um presidente, Ele coloca um rei, Ele tira. Quando Ele quer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que crer nisso. Aqui o Senhor está dizendo: eu entreguei o rei na mão do Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que entrou em Jerusalém com a sua força e derrotou o povo de Deus. Não. Foi por causa do nosso pecado, do pecado da nação, do pecado daquele povo, que o Senhor entrou e entregou na mão de Nabucodonosor.
o Senhor usa o rei Nabucodonosor para trazer destruição para o povo de Deus. Deus quebra a vara como um pai que prepara a vara para corrigir o filho, e Ele mesmo que arranca a vara da árvore quando ela não tem serventia, ou Ele guarda, ou Ele mesmo quebra aquela vara. O Senhor tem o seu meio de corrigir, tem sua forma de corrigir a mim e a você, a corrigir a sua igreja, o seu povo na terra. Nós temos aqui essa destruição, essa invasão. Aqui está a resposta para as minhas perguntas, quando eu era mais jovem. Por que o Senhor deixou destruir esse templo, essa cidade? Por que Ele permitiu isso acontecer? Por causa da desobediência. Não foi o inimigo que destruiu, foi o próprio Deus que entregou. Deus saiu do templo. Muitos pensavam que o templo não poderia ser destruído, porque era a casa de Deus. Muitos nas igrejas hoje, até em algumas igrejas, elas querem coisificar o Evangelho, coisificar a salvação, querem colocar coisas no meio, santificar as coisas e achar que aquelas coisas, aqueles rituais são suficientes para alcançar a salvação. Mas o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. A única mensagem que traz salvação é Jesus Cristo. E diz a palavra: e este crucificado, sacrificado, é esse Senhor que nós devemos adorá-lo, servi-lo e entregar a nossa vida nas suas mãos. Amém? Já fizemos aí a retrospectiva da história, a história também na questão do cenário, na parte espiritual. É necessário haver quebrantamento. Se esse povo aqui se quebranta, como fez o próprio pai desse rei, o Senhor retarda o castigo. O rei Josias, Deus falou para ele: porque você se humilhou, porque você se arrependeu, confessou, eu não trarei essas profecias para se cumprir nos seus dias. Isso vai ser mais para frente. Você vai dormir em paz, você vai dormir e ser sepultado com os seus antepassados, Segurança que o Senhor estava dando para ele ali, porque ele era temente ao Senhor. Amém? A casa do Senhor foi desolada, destruída. Ocorreram 3 deportações, 3 momentos em que o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Não foi uma guerra de um dia, foi uma guerra que demorou algum tempo, para que eles pudessem entrar lá e conquistassem Jerusalém. Jerusalém é uma cidade murada, uma cidade forte, Então eles vão a primeira vez e levam os nobres, os príncipes, aquelas pessoas ali que tinham nascido no palácio, e ele leva primeiro essas pessoas, profetas. Daniel vai na primeira leva que está indo para a Babilônia. O cativeiro vai começar e Daniel é um dos primeiros a partir para Babilônia. Ele não vê a destruição do templo, a destruição de Jerusalém completa. Ele não vê isso, essa desolação ele não vê, porque o rei ainda não tinha destruído. Mas na última vez que ele entra, ele vai destruir, derrubar todas as muralhas, para que não houvesse mais resistência. Joga tudo por terra, para que não haja mais nenhum tipo de força, de símbolo sobre este lugar.
Mas todas as vezes, mais à frente, vamos ver que Daniel ia orar. Daniel orava voltado para Jerusalém, voltado para o local do templo. Ainda que o templo estivesse destruído, Daniel começava a conversar com o Senhor e falar das promessas que ele tinha feito a Salomão, né? Senhor, se o povo se humilhar, confessar, e nós vamos ver Daniel confessando o pecado, ainda que ele mesmo não é pecador. Muitas vezes nós temos que fazer isso, né? Orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, orar por aquele que ainda não está na casa do Senhor, para que ele possa também ser alcançado pela misericórdia. A oração de Daniel alcançou também aqueles que estavam afastados, né? Foram alcançados pela palavra do Senhor. Com a vida de Neemias e etc., de Esdras, houve renovação daquele povo por causa das orações dos homens de Deus, aqueles que estavam fazendo a vontade do nosso Deus. Não é o fim de Jerusalém, não é o fim do povo de Deus, não é essa derrota que vai acabar de vez com a vida deles. O Senhor vai intervir. A promessa de Deus de restauração. Às vezes, quando estamos passando por crises, estamos passando por dificuldade, muitas vezes nós temos, o nosso ânimo ele é diminuído, e a palavra diz que se eu me mostrar fraco, frouxo, no dia da angústia a minha força será pequena. Então, ainda que esteja tudo sendo destruído, ainda que tudo esteja um caos, ainda que as promessas de Deus parecem que não vai cumprir, eu tenho que olhar com os olhos da fé e confiar no Senhor, que Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Ele é fiel, fiel é o que prometeu, e Ele vai cumprir isso na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um motivo que o Senhor permite isso aqui, essa destruição. Em primeiro lugar, Deus disciplina o seu povo. Deus traz correção quando eu e você erramos. Quando vem a correção, quando Deus nos chama a atenção, quando o Senhor manda uma profecia, uma palavra para a gente voltar para o primeiro amor, é porque Ele nos ama. Diz a Bíblia que Ele corrige aquele que Ele chama de filho, aquele que Ele ama. O Senhor quer que você retorne, o Senhor quer que a gente volte a ser aquele que tínhamos a presença do Senhor no nosso coração. Algumas coisas entristecem a nossa alma, em algum momento a gente para de falar em línguas estranhas, em algum momento a gente perde o renovo, a gente perde aquele fogo, parece que a gente esquece do que o Senhor já fez, e começa a olhar muito para esta vida, e começamos a orar, e toda a nossa oração é apenas para pedir coisas materiais, a gente esquece de agradecer a Deus, aquilo que o Senhor já fez por nós. Então, Deus disciplina o seu povo, Deus não permite que os seus vão indo de qualquer maneira. Há um momento que Ele entra e traz uma palavra para que haja reconciliação. Ouça a voz de Deus, guarde a palavra de Deus no seu coração. A pregação, muitas vezes, quando nós ouvimos a pregação, a gente pensa assim: se fulano tivesse aqui seria tão bom, né? A gente às vezes cutuca até quem está no banco. Rapaz, essa palavra é para aquele obreiro, aquela palavra é para aquela irmã, essa palavra é para fulano de tal. Não, meu amigo, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deus está nos dando a oportunidade de ouvir a sua palavra, e a sua palavra ela também nos corrige, nos aperfeiçoa. A palavra de Deus ela tem o sentido de fazer voltar, arrepender quando a pessoa está pecando, e ela também serve de advertência para aqueles que estão andando segundo a sua vontade.
para aqueles que são fiéis ao Senhor. Advertência para a gente ver que quando as pessoas desobedecem, o que acontece é isso. Mas quando a gente está obedecendo a palavra, o Senhor tem vida, e vida com abundância, para trazer sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando este povo é derrotado, a causa principal é o pecado. Até mandei escrevi aqui um pensamento e acabei colocando no grupo hoje. O pecado mina as minhas forças, destrói a nossa capacidade de resistência. O pecado é combustível para o inimigo desestabilizar a nossa vida. O pecado dá legalidade para que o inimigo haja na minha vida, na sua vida, na casa do Senhor. Mas todas as vezes que nós confessamos e abandonamos, alcançamos a misericórdia do nosso Deus. Amém? Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, porque tudo isso que está acontecendo não é a força do inimigo. O diabo só pode fazer alguma coisa se Deus permitir que ele faça. Algumas pessoas que pintam o quadro da mitologia, né? E vê o diabo com chifres, com rabo, com um tridente na mão, com aquela cara feia, né? E dentro do inferno, e toda vez que morre uma pessoa que fez coisa má, fez um mal, é jogado, os demônios vão lá, pega ele e puxa, enfia para debaixo da terra e vai para dentro do inferno. Isso é mitologia, meus irmãos. Isso não existe. O único que tem poder para lançar a alma no inferno ou no céu é Deus. É o Deus que você serve. Satanás não está dentro do inferno reinando. Não. Lá vai ser uma cadeia. Ele vai ser preso e vai ser jogado no lago de fogo. Ele não está lá. Existem alguns demônios sim trancados dentro do inferno, mas muitos estão aqui nas regiões, né, celestes, na atmosfera, fazendo essas coisas erradas aí. Mas aqueles que têm a graça do Senhor, que são tementes ao Senhor, não precisa preocupar aonde ele está, né? Porque ao lado, ao redor daqueles que temem ao Senhor, o Senhor está, os seus anjos estão ao nosso redor e nos livra do mal. Amém? Quando Deus traz uma palavra de advertência, Ele deseja que a gente seja aperfeiçoado, que a gente venha manter a nossa vida na sua presença. Amém? Deus disciplina o seu povo quando este substitui a obediência a Deus a rituais. Quando nós achamos que estamos servindo a Deus porque pregamos, porque cantamos, porque tocamos na sua casa, porque trabalhamos na secretaria, na tesouraria, porque lideramos um departamento, a gente acha que vai receber salvação porque estamos trabalhando na sua obra, porque estamos fazendo algo para Deus, e a recompensa por eu fazer algo para Deus é o céu. O Senhor vai me dar o céu, não importa a vida que eu leve lá fora, não importa o jeito que eu ando lá fora, o que importa é quando eu estou na casa do Senhor. Eu falo até em línguas estranhas, eu até fecho os olhos, eu tenho até uma palavra abençoada. Não, salvação é pela graça. Tudo que o homem faz para Deus não é para entrar no céu, é só dizendo para Ele: Senhor, eu sou grato porque o Senhor me salvou, eu sou grato porque o Senhor está me fazendo um vaso útil
na tua casa. Eu sou grato, em gratidão é que eu te louvo, é em gratidão que eu me dou, é em gratidão ao Senhor que eu ofereço a minha vida, que eu ofereço os meus trabalhos, que eu ofereço os meus dons, que eu entrego tudo que tenho, tudo que sou ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É só ingratidão, meus irmãos, porque muitas vezes damos vontade de parar de fazer a obra. Não vemos a hora de chegar o ano, o final do ano, para entregar os trabalhos. Às vezes estamos cansados, às vezes estamos doentes, mas quando a gente lembra que a gente está trabalhando porque a gente é grato, a gente não consegue ficar sem fazer nada. Logo, logo a gente começa a querer fazer alguma coisa, e a gente se voluntaria novamente, e a gente se coloca na presença do Senhor para ser útil na sua casa. É por gratidão, meus irmãos, que a gente oferta na casa do Senhor, que a gente entrega os dízimos na casa do Senhor. É gratidão, não é obrigação, mas porque a gente é grato a Ele, porque Ele nos salvou e nós o amamos tanto. Tudo que a gente faz ainda é pouco por tudo que Ele fez na nossa vida. Esses aqui estavam profissionais, sacerdotes profissionais que faziam sacrifício. Eles não estavam fazendo sacrifício, eram apenas açougueiro. Deus chegou a dizer uma vez: eu me enojo do sacrifício que vocês estão fazendo. Eu tenho nojo. O que me importa é obedecer. Deus requer de mim e de você a obediência. Às vezes a gente está se matando para fazer as coisas, e às vezes o Senhor só quer que a gente obedeça a sua voz, que a gente só obedeça a sua palavra, que a gente se submeta a Ele. Tem muita gente que diz: eu não vou me submeter a pastor, eu não vou me submeter a obreiro. Tem muita mulher não querendo se submeter a esposo, conforme a palavra diz. Tem muita gente que não quer se submeter aos chefes, à polícia, a nada. Ninguém quer se submeter a nada. Tem muito crente dentro da igreja que não mais se submetem a Deus, que andam por vista, como na época dos juízes, que fazem o que querem, que fazem como querem. Mas o Senhor está requerendo de mim e de você a obediência, para a gente voltar para o centro da sua vontade. Dá uma olhadinha no seu cargo aí, dá uma olhadinha naquilo que você tem feito durante todo esse ano, ou quem sabe há vários anos você tem feito. Tributa isso a Deus, coloca isso aos pés da cruz. Tudo que deu certo, rende glória ao Senhor. Ele vai te fazer crescer. Ele está olhando para você e vai falar assim: ali vai um servo fiel, ali vai uma serva fiel. Eu tenho prazer na vida daquele homem, daquela mulher, porque nós estamos andando na sua presença e sendo gratos, para que depois não venha acontecer a destruição da minha casa, da sua casa, da nossa alma, da nossa vida, porque nos esquecemos de agradar aquele que nos chamou para fazer a obra. Queremos agradar o pastor, queremos agradar às vezes aos homens, e esquecemos de agradar aquele que nos alistou para a grande obra. É a Ele que você tem que agradar. É ao nosso Deus que tem que ser dado toda a honra, toda a glória. Eu cheguei agora, mas a beleza desse templo, cada cantinho, cada coisinha, o cuidado, a gente vê, é nítido. Mas como pastor desta igreja, a partir desde terça, né? Desde quinta-feira, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor deu graça, deu sabedoria, deu força,
e fez com que cada um aqui se unisse e se tornasse esta igreja que faz parte da tua noiva. Tudo isso nós tributamos a Ti. Nós não queremos ficar orgulhosos pelas coisas humanas, materiais, mas nós queremos a Tua presença neste lugar. Nos importa a Tua presença neste lugar. Nos importa sentir a Tua presença, seja aqui no templo grande, ou seja ali no salão. Queremos estar unidos com o Senhor, queremos ouvir a Sua voz, queremos obedecer a Sua voz, queremos intromisar o Senhor no centro desta igreja. Que não seja o nome a detalhe, Assembleia de Deus, mas que seja o nome do Senhor neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Vamos nos colocar em pé, convido o pastor Paulo para estar fazendo essa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor, a minha vida, a sua vida. A Ele rendemos graça, louvor, adoração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.